Certo, agora nós vamos para a nossa segunda questão de equações fracionárias, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer, como já foi dito, nós temos que eliminar a incógnita do denominador. Nessa questão, nós temos aqui 6x mais 5 e nós temos do outro lado apenas uma fração, né? Na questão passada também, né? Mas a gente vai resolver essa um pouquinho diferente. A gente não vai tirar o MMC. Nós vamos fazer pelo produto dos meios pelos extremos. Só dá para fazer dessa forma quando a gente tiver apenas uma fração em um dos lados. Ou, por exemplo, uma fração nesse lado, uma fração desse lado. Nesse caso, nós temos apenas uma fração no segundo membro e nós temos outros valores aqui no primeiro membro. Então, a gente pode fazer pelo produto dos meios pelos extremos. Vamos lá. Aqui embaixo, eu vou fazer como se fosse uma fração só. E com denominador 1. Então, agora a gente pode multiplicar em forma de x, que é justamente o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar x menos 1 vezes quem? Esse aqui. 6x mais 5 igual a 1 vezes esse aqui, que é o próprio 3x mais 5. Agora a gente vai fazer o que? A propriedade distributiva aqui no primeiro membro, ou como eu costumo falar para os meus alunos, pelo chuveirinho. Então, vai ser x vezes 6x, dá 6x quadrado. X vezes 5, dá 5x. Menos 1 vezes 6x, dá menos 6x. Menos 1 vezes 5, dá menos 5. Igual a 3x mais 5. Agora nós temos que organizar essa equação de modo que fique como a equação geral de segundo grau. Qual é a equação geral de segundo grau? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Deixa eu só verificar aqui se a folha saiu do enquadramento. Não, não saiu. Certo. Então, o primeiro valor tem que ser x quadrado, depois o que tem só x e depois o termo independente. Então, a gente vai... E o segundo membro tem que ser igual a zero. Então, a primeira coisa que tem que fazer é trazer esses valores para o primeiro membro. Então, 6x quadrado já está como o primeiro valor aqui, como na equação geral. Depois vem os números com x. Então, mais 5x menos 6x. Vou botar o menos 5? Não. Por quê? Porque depois do x quadrado tem que ser os valores de x. Então, esse 3x vem para cá, primeiro membro, menos 3x. Agora sim eu posso colocar o menos 5. Menos 5. E esse mais 5 vem para o primeiro membro também, menos 5. Se eu trouxe todo mundo para o primeiro membro, o segundo membro fica 0. Agora a gente tem que reduzir a termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? 6x quadrado é o único que tem 6x quadrado. Então a gente pode, inclusive, já repetir ele. Agora essa sequência aqui de números de valores que tem x. Nós temos esses 3 aqui que tem x. Então vamos reduzir a termos semelhantes. 5x menos 6x dá menos x. Menos x menos 3x menos 4x. E agora os termos independentes, os valores que estão sozinhos. Menos 5 menos 5 dá menos 10, igual a 0. Agora sim, a nossa questão, a nossa equação de segundo grau está como a equação geral, que é valor de x, depois o valor de x quadrado, depois o valor de x e depois termo independente igual a 0. Feito isso, a gente já pode determinar quem são os valores de A, B e C. Quem são os valores de A, B e C aqui nessa equação? Vamos lá. A vai ser igual a 6, não é isso? Que é o que acompanha o x quadrado. O B vai ser igual a menos 4. E o C vai ser igual a menos 10. Pessoal, tá fazendo... Não sei se dá para sair no vídeo, mas tá tendo muita chuva aqui, então não sei se vai atrapalhar o vídeo. Mas vamos continuar. Certo. Agora que a gente determinou quem são os valores de A, B e C, nós vamos
colocar nessas fórmulas bem aqui, a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. A fórmula de delta é igual a b ao quadrado, o b é menos 4, então vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? A é 6, vezes c é menos 10. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, dá 16. Menos, numa sequência de multiplicações aqui, que também tem o menos, então vai ficar menos com esse menos aqui, vai dar mais. 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 10 dá 240. Então, o delta vai dar 256. Só somar 16 mais 240. Depois que a gente descobrir o delta, a gente pode descobrir... Ó, vou separar aqui pra gente não se confundir. Depois que a gente descobrir o delta, a gente pode descobrir o nosso valor de x. O x, ele vai ter o x' e o x 2'. O x' vai ser menos b, quem é b? Menos 4. Então, esse menos com menos da fórmula dá mais. Mais a raiz de delta. Quanto que é a raiz de delta? A raiz de 256. Vamos tirar a raiz aqui de 256. Ó, como é que a gente tira a raiz de 256? A gente fatora esse número. 256 dá para ser dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 por 2 dá 2 e sobra 1. 16 por 2, 8. 128 dá para dividir por 2 ainda. 12 por 2 dá 6 e 8 por 2 dá 4. E continua dando por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2, que dá 2 de novo. 32 dividido por 2, ó, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Esse 1 vem para o 2, que fica 12. 12 por 2, 6. Aqui dá 8. Agora vamos fazer mais rápido aqui, ó. 4, 2, que dá por 2, que dá 1. Então, a gente basta agora agrupar em quadrados, ó. Isso aqui é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, a raiz de 256 vai ser esses 4 números aqui multiplicados. Quando a gente tirar a raiz, ó, de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, a gente vai eliminar esses quadrados junto com a raiz e vai sobrar apenas os 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz de 256 dá 16. Isso aqui já era para... Isso aqui já é conteúdo antigo, raiz quadrada. Então, a raiz de 256 é 16. Sobre 2 vezes a. Então, é 2 vezes 6. E aqui embaixo, 4 menos 16 sobre 2 vezes a, que é 6. 4 mais 16 dá 20. 2 vezes 6, 12. 4 menos 16 dá menos 12. 6 vezes 2 vezes 6 dá 12. O cachorro tá latindo aqui. Ó, esse aqui de baixo é fácil. Menos 12 dividido por 12 dá menos 1. Esse de cima a gente tem que simplificar. Vou simplificar bem aqui. Ó, 20 sobre 12, não é isso? Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2, que dá 10. Aqui dá 6. Continua por 2. Continua por 2. Dá 5. E dá 3 embaixo. Então, 20 12avos é a mesma coisa de 5 terços. Então, nós descobrimos aí que as nossas raízes são quem? Nós descobrimos que x' é igual a 5 terços e x 2' é igual a menos 1.
Pronto. Então o nosso exercício está feito. Agora nós vamos para a nossa terceira questão de equações fracionárias no próximo vídeo.